Muito obrigado pela vossa presença neste local. Quando nós desenhamos esta iniciativa, começamos no ano passado, eu e o meu parceiro Ismael, este jovem que está aqui, ando com a máquina. Eu havia participado em 4 palestras no Maputo do gênero e partilhei com ele no ano passado. E ele encorajou-me que devíamos avançar com este projeto cá em Chibouto. Mas depois ficamos reticentes se este projeto teria a aderência necessária no Chibouto, uma vez que envolvia valores monetários. Vejam que do ano passado fomos discutindo, fomos ponderando, mas só este ano, no mês de dezembro, é que decidimos avançar com o projeto. Ele foi meu estudante em Chibouto, no ensino superior, e hoje somos parceiros. Então, vejam como a vida funciona. E o nosso tema de hoje é sobre líder 360 graus nas organizações moçambicanas. Aqui eu faço um olhar sobre uma empresa que está no Maputo. É um caso de estudo que eu fiz em 2020, mas não cheguei a apresentar em nenhum local. Então, achei que devia ser aqui e em forma de agradecimento por aquilo que aconteceu ao longo do ano 2023, em que senti que não era possível juntar as pessoas conhecidas, não é? Que conviveu comigo para este momento, que eu chamo de momento de festa, porque aqui cada um tem seus afazeres, mas hoje está aqui por uma única causa. Este tema, como é que ele surge? Como é que eu escolho para apresentar hoje? Nesta aventura da Academia da Ciência da Investigação, que o Sérgio José é apaixonado, foi lendo várias obras. E quando chegou a obra de John Maxwell, que é o proponente desta filosofia, desta teoria, sentiu que não, alguma coisa que estava tanto evidenciada de forma especial. Eu peço para fazer. Então, a nossa estrutura vai ser, aqui se vê aqui no nosso painel, introdução, pertinência do trabalho, referencial teórico e originalidade do objeto de estudo, referências teóricas principais, método usado, resultados desta pesquisa, conclusões e sugestões. Portanto, esta é a estrutura do nosso artigo científico que aqui pretendemos apresentar. Portanto, esta é a introdução, ainda que com letras inferiores, mas o que ali se passa é que faz menção à pertinência da presença desses líderes nas organizações, não é? Portanto, esta introdução faz evidência da pertinência de nós termos, de nós constituirmos, portanto, esta figura de líder 360 graus. Pertinência do estudo. Por que esse estudo é pertinente? Eu entendi que esse estudo é pertinente, dado que várias teorias que nós estudamos outrora indicam que o líder é sempre aquela figura de referência nas organizações, nas empresas, não é? É aquela figura de destaque, é aquele gestor do topo.
é aquele indivíduo uma estatura considerável e se expressa bem e tenha se formado com um nível mais grande, não é? É que nós chamávamos de líder, um diretor, um coordenador, um responsável. Então, a pertinência de estudo é pelo fato de acharmos que não, nessa nova abordagem, o líder não é necessariamente assim como se descreve noutras teorias. Por isso que esse estudo torna-se pertinente. E por que nós fomos escolher essa empresa no Maputo, Externato Fátima em particular? O Externato Fátima em particular foi essa sede do autor querer partilhar algum conhecimento. E nessa altura, quando pesquisamos a empresa que podia nos fornecer dados, então constatamos o Externato Fátima como sendo a que reunia mais condições de acesso à informação, porque naquela instituição tem lá alguns funcionários, colaboradores, que foram estudantes do Sérgio José, e quando partilhei com eles essa vontade de fazer essa pesquisa, disseram que sim, nós vamos apoiá-lo, então pode estudar a nossa instituição. Referencial teórico de originalidade, não é? É aquilo que eu fazia menção sobre o conceito no sentido amplo de liderança, não é? Tanto este autor, estes autores, Raiz e Heider, eles salientam que dos líderes de qualquer organização espera-se que consigam efetuar tarefas com recursos limitados ao máximo nível, a fim de manter a vantagem competitiva e sustentabilidade da rentabilidade da organização. Então, este conceito também associa-se daqueles conceitos que eu dei aqui sobre o que os outros autores pensavam do que seria um líder, não é? Aqui pressupõe que o líder é o detentor de conhecimentos, é a pessoa que pensa melhor, é a pessoa que gera os recursos escassos dentro da organização. E também o RIT 2015, ele fundamenta que a liderança começa com bons resultados, o que leva tanto os clientes a comprarem mais, aos investidores ter mais confiança no futuro, os colaboradores são mais produtivos e a organização tem fortes condições para funcionar de forma perfeita. Essa também é a desses autores que desenvolveram conceitos sobre liderança. A personalidade de líderes, tanto nas organizações. Mas também nós temos aqui o conceito de Ribeiro, não é? Que faz menção de que as competências que podem contribuir para a eficácia dos líderes são a técnica. Aqui na técnica é saber fazer. O líder tem que saber fazer naquela área de atuação, ter habilidades técnicas, mas também tem que ter ações comportamentais, saber ser e estar. Saber ser e estar. E também temos cognitivas, não é? Aqui nas cognitivas, ele deve transformar as informações em conhecimentos. Então, também são alguns aspectos de liderança no sentido geral ou no sentido amplo. Agora, vamos ao nosso arcabouço teórico, a nossa teoria de base, aquela que nos traz para este momento, Líderes 360, em que o principal autor desta teoria é o John Maxwell, esta figura eminente sobre, tanto que defende esta temática, não é? E John Maxwell, citado em Fernandes, aponta que você aprende a desenvolver sua influência, não é?
de onde estiver na organização, tornando-se um líder 360 graus. Estão a perceber esse pensamento de John Maxwell? Ele nos faz todos nós sermos líderes. Daí que também eu penso que eu estou na frente desses líderes que apoiam ideias inovadoras, não é? É que se fazem presentes ao chamamento científico, à partilha de informação que nós hoje estamos aqui a fazer. Então, segundo este autor, John Maxwell, os mitos de se liderar do escalão médio de uma organização na liderança 360 graus são. Então, vamos aqui desencadear como é que esses mitos, portanto, ou se manifestam no escalão médio. Só para esclarecer, quando eu falo de escalão médio, refiro-me àquelas funções intermédias, não é? Não estás nem embaixo, nem estás em cima, mas estás no meio. Estamos a falar de um chefe qualquer, não é? De um chefe qualquer. Quais são os mitos desse tipo de chefe, não é? Para se tornar nesse tipo de líder? Estamos a falar de chefe de secção, chefe de repartição, chefe de departamento e chefe de qualquer setor. Então, quais são os mitos que inibem que as pessoas se tornem este líder 360 graus? Tanto este colaborador excepcional, não é? Então, um dos mitos é o mito da posição. O que diz este mito? Este mito faz menção de que não posso liderar se não estiver no topo. Então, eu sou colaborador de qualquer organização, não posso dar as contribuições necessárias, não posso ver algo que esteja a correr bem e eu não posso dar ideias, porque só posso dar ideias depois que eu for host, não é? Se eu estiver no topo, só assim é que eu poderei ser líder em 360 graus, o que não é verdade. Não é verdade. Você não pode dar ideias positivas à empresa só quando for chefe grande naquela empresa. Então, este é um dos mitos que inibem que nós encontremos esse tipo de líderes nas nossas organizações. O outro mito é o mito do destino. O que diz este mito? Quando chegar ao topo, aí aprenderei a liderar. Não se preocupa aqui embaixo a desenvolver esses traços, só vai desenvolver quando chegar no topo, porque vai ter poder, acha que vai ter poder para fazer esta liderança, mas perde a oportunidade de desenvolver esta liderança naquele escalão onde se encontra. Outro mito é o mito da influência. Se eu estivesse no topo, as pessoas me seguiriam, não é? As pessoas me seguiriam. Eu sou um chefe de secção, não sou chefe de repartição. Abrimos este, não é? E vós estáis aqui conosco. Isso revela liderança 360 graus, né? Conseguir influenciar as pessoas, aceitarem aquilo que nós desenhamos como projeto. Então, aquele mito também inibe de alguns colaboradores, não é? Desempenhar ou terem ou desenvolveram esse tipo de liderança, porque esperam que eles cheguem lá no auge para depois então aprender a liderar. Mas nós podemos aprender a liderar em qualquer das funções onde nós estivermos. O outro mito é o mito de tudo ou nada. Não é? O que diz este mito? Faz menção de que se eu não conseguir chegar ao topo, então não tentarei ser líder. Não é? Também faz uma interligação com o mito anterior. Podemos prosseguir. Agora, quais são os desafios dessas figuras que pretendem se tornar no líder 360 graus? O primeiro desafio, segundo Maxwell, citado em Fernandes, não é? Existem 7 desafios.
comuns ou mais comuns, os líderes 360 graus no escalão médio da organização. Ainda estamos com aqueles chefes intermédios que estão aqui no meio, não estão nem embaixo, nem estão no topo. Então, quais são esses desafios? O desafio da tensão. O que diz esse desafio? Este desafio faz menção de que a pressão de ser surpreendido no escalão médio torna-se num grande desafio. Como é que se manifesta essa pressão? Os chefes intermédios, chefes de repartição, chefes de departamento, quando eles têm propostas para o líder máximo aprovar, eles não têm a certeza se essa proposta vai passar ou não. Não é verdade? É isso. Então, por isso que há esta pressão, há esse desafio. Eles vêm com tantas ideias, não é? Para influenciar o líder máximo, mas eles não têm a certeza se esta ideia, tanto vai ser aprovada pelo líder máximo para tomar essa decisão que eles pretendem. Então, daí que este torna-se num dos maiores desafios que esses líderes encontram no terreno. O segundo desafio é o desafio da frustração, não é? Seguindo um líder ineficiente. O que acontece? Nós encontramos colaboradores com uma competência excepcional, em contrapartida temos um líder que, segundo esses colaboradores, é ineficiente. Então, esses colaboradores ficam frustrados porque acham que deviam ser eles a tomar esta posição. E como é que nós podemos então proceder quando isto sucede? Nós, como colaboradores do escalão médio, temos que apoiar este líder, não é? Temos que fazer parte da equipe deste líder. Só assim é que nós nos tornamos líderes de 60 graus, não é? O que nós vemos, o que acontece são sabotagens. Quando nós sentimos que o líder máximo tem alguma fragilidade numa área e nós temos uma competência que supera naquela área, então nós passamos a fazer o quê? A fazer sabotagem para que ela seja afastada, para que nós tomemos este lugar. E quando somos descobertos, é uma lástima, somos afastados da equipe, não somos confiados, somos desconfiados e passamos a vida em lamentação. Se nós quisermos nos tornarmos este tipo de líder, deste ângulo maior, quando nós distinguirmos que o nosso líder máximo tem alguma fragilidade, nós temos de dar apoio necessário. Nós devemos ser pessoas notáveis diante deste líder. Ele tem que se sentir confortável com nossa presença e contar conosco em tudo que ele tenha de fragilidade. Então, é assim que nós nos tornamos em líderes 360 graus. E o outro desafio é dos muitos chapéus, não é? Uma cabeça, muitos chapéus. É o que nós fazemos nas nossas organizações. O que isso quer dizer? Nós recebemos orientações de determinadas áreas, determinadas funções, não é? Mas nós respondemos por um setor, mas por vezes somos solicitados para várias atividades. Temos muitos chefes que nos solicitam muitas informações. Então, é aqui onde nós dizemos que muitos chapéus, quer dizer que há uma subordinação demasiada, não é? Então, nós, quando isso acontece, temos que agir consoante as prioridades. Todos são importantes, mas vamos satisfazer a todos consoante as prioridades. Não dizer esse não deve, este não, aquele este não, mas nós vamos atender a todos, mas tendo em conta as prioridades. Só assim que nós nos tornamos esse tipo de líderes. E o outro desafio é o desafio do ego. O que diz menção este desafio? Você muitas vezes está escondido no escalão médio, não é? Aqui o ego, você está escondido, né? Também esse desafio é de que eu não concordo com determinadas decisões do meu líder, então eu
me fez, ainda que eu seja um chefe de uma função, mas eu não dou o meu máximo, não é? Eu fico egocêntrico comigo próprio. Aquilo que eu devia dar ao meu líder, escondo para mim, porque ele apenas responde a um determinado assunto, mas noutros ele não responde. Então, esses é um dos desafios que os líderes enfrentam. O desafio da realização. Os líderes gostam mais de estar na frente do que estar no escalão médio, não é? Aqui também, este é um desafio que frustra muitos líderes do escalão médio, não é? Porque entendem que só podem se sentir pessoas quando estiverem no topo. Então faz também uma ponte com um dos mitos que eu fiz menção aqui. E depois temos o desafio da visão. Patrocinar a visão é mais difícil quando não foi você que a criou, não é? Há muitas visões que são desenhadas dentro das organizações para que os colaboradores cumpram, mas algumas vezes, não é? Algumas vezes essas visões não são partilhadas no seio dos colaboradores. Daí que alguns colaboradores não têm noção do que está a acontecer na organização. Então, quando este colaborador não tem domínio tanto desta visão, então confunde-se e seja algum descontente dentro da organização. Mas o que aconteceu foi que esta visão que foi criada para esta empresa não foi difundida, não foi divulgada no seio de todos os colaboradores. O outro desafio, o desafio da influência. Liderar quem está acima da sua posição não é fácil, é verdade, não é? Liderar a quem está em cima, não é? Como é que isso acontece? Ser obediente é um desafio hoje em dia, ser obediente, não é? É o nosso líder máximo, mas nós somos chamados a estancar esse desafio para que nós sejamos obedientes aos nossos superiores, aos nossos líderes máximos das organizações. Este é um desafio que nós somos chamados, nós aqui presentes, para que consigamos seguir esse tipo de acontecimento. As atividades indicam certos funcionários para representá-los, não é? Então, nós, quando formos chamados para representar esta figura, representar este gestor do topo, temos que aceitar. Mas o que nós fazemos? Nós questionamos a nós próprios, mas se fosse dinheiro, não me chamaria. Não é como nós dizemos? Me chama porque esta atividade não tem dinheiro, por isso que eu devo ir a Belém participar de uma capacitação, porque não tem dinheiro, mas se tivesse dinheiro, então seria ele. Mas é uma forma que ele encontra, né, para se sentir aliviado de outras tarefas. E só assim é que nós nos tornamos parte da equipe deste líder, quando nós aceitamos a este desafio, quando nós aceitamos representar, portanto, nesta atividade. Então, nós aliviamos a carga do nosso líder quando aceitamos realizar certas atividades que ele nos manda fazer ou nos delega para representar. O outro princípio, o princípio número 3, esteja disposto a fazer o que os outros não se dispõem a fazer, não é? Ter respeito com um colega não é fácil hoje em dia. Respeitar os superiores não é fácil hoje em dia nas organizações, no ambiente bastante competitivo, não é fácil. Então, nós, se quisermos que nos tornemos líderes, temos que aceitar aquelas atividades que parece que os outros não podem conseguir fazer, não é? São difíceis de fazer dentro da organização, não é? Uma vez eu pedi uma estagiária que levasse um documento para distribuir, mas tinha ego, mas era estagiária, queria emprego depois da sua formação, mas não conseguiu distribuir esse documento. Estão a perceber? Não conseguiu, porque ela é estagiária, se calhar de uma certa família, não é? Entendeu que não podia dividir
ou distribuir estes documentos. Então, são comportamentos que, quando há uma oportunidade de emprego, esta pessoa fica de fora por conta da opinião de um dos colaboradores que achou que não é uma pessoa que se identifica com os preceitos desta organização. Então, este exemplo é apenas um exemplo de tantos outros que possam surgir. E depois temos o outro princípio, o princípio número 4. Faça mais do que gerenciar. Vocês líderes que estão aqui 360 graus devem fazer mais do que gerenciar. Não é? O que é fazer mais do que gerenciar? O que é fazer mais do que gerenciar? Fazer mais do que gerenciar é que o líder dedica maior do seu tempo a gerir pessoas e não processos. Então, se o líder as pessoas a quem ou que ele gera é que vão gerir os processos. Um dos erros que nós cometemos é que nós queremos gerir processos. Nós queremos gerir os processos e deixamos de gerir pessoas. E depois acontecem frustrações, desmotivação desses colaboradores. E porque como são estes colaboradores que geram processos, não se comprometem na eficiência, fazem tanto essa gestão de processos com descontentamento. Então, o que tem que nós fazer é que os líderes passem a gerir pessoas, motivar pessoas, não é? E uma das questões que se coloca é: por que eu, no lugar de gerir pessoas, faço gestão de processos? Quer dizer que não confio nesta pessoa que está comigo. E por que está ali comigo se eu não confio? Esta é uma das questões que se coloca neste princípio. E o outro princípio, o princípio número 5, invista na química relacional. Não é? Investir na química relacional significa relacionar-se bem com os colaboradores, os colegas de trabalho, relacionar-se bem com os superiores, não é? Quer para baixo, onde você tem subalternos, quer de lado, onde tem colegas do mesmo escalão, quer já para cima, onde tem superiores, hierárquicos. Isto porque, quando aparece uma oportunidade dentro da organização, e temos ali um leque de colaboradores que são escolhidos para esta oportunidade, aquele colaborador cuja relação não é boa com o superior sempre vai passar à margem, não vai ter essa oportunidade. Por isso que nós temos colaboradores nas organizações sedentários, não é? Que não são tanto escolhidos para certas atividades por conta desta questão de relacionamento com os diversos atores organizacionais. Outro princípio é o princípio número 6. Esteja preparado toda vez que usar o tempo de seu líder. O que nós vemos nos dias que correm, há colaboradores que basta que se saiba que é aquele que entrou no gabinete do dirigente, já se sabe que são 2 horas que lá vai ficar, não é? Então, nós somos chamados neste princípio para que nós façamos, portanto, o uso racional do tempo do nosso líder, salvo quando o líder nos solicita, mas nós entramos no gabinete, ocupamos, nós sabemos que é o líder máximo, há muita gente que quer ter acesso, que tem vários assuntos com este líder, mas em contrapartida ainda temos esses colaboradores, quando entram no gabinete ficam 3 horas de tempo, impedindo tanto a outros colaboradores que se calhar têm assuntos mais importantes a tratar com este líder máximo da organização. E depois temos o outro princípio, princípio número 7. Saiba quando avançar e quando recuar. Não é? É preciso saber quando avançar e quando recuar. E como é que isso acontece? Não é? Nós, quando temos uma proposta
queremos admitir novos colaboradores ou sentimos que há alguma coisa que nós temos que fazer na organização, então temos que analisar se este momento é propício para tratar o assunto com o líder máximo ou não, porque ainda que seja uma boa ideia, mas se essa ideia é partilhada no momento errado, essa ideia é errada. Daí que nós mantemos ou uma proposta, é necessário que nós avaliemos se vale a pena avançarmos com esta proposta, se é o momento ideal para esta colocação, não é? Ou então devemos aguardar por um momento oportuno. E temos o princípio número 8, torne-se um membro da equipe confiável. Nós questionamos que aquele colaborador é amigo do chefe, não é? É tudo quanto se pretende, é nele que se encontra. Por que isso acontece? Porque este colaborador tornou-se confiável desde trigênio. Ele está a ser líder de 360 graus em diversos âmbitos, em diversas áreas, não é? Então, nós temos que nos tornar uma pessoa confiável dos nossos líderes máximos, respeitando aquelas, ou cumprindo com aqueles mitos que nós fizemos menção, respeitando a figura do chefe máximo, ouvindo aquilo que tem a nos dizer e cumprindo as orientações que ele nos dá, ainda que nós saibamos que este é ineficiente. Então, nós nos tornamos a parte confiável do nosso líder superiores hierárquicos. Mas quando nós quisermos fazer um cruzamento das respostas que nos deram com as teorias de líderes 360 graus, constatamos que se calhar estejam a responder o princípio número 5 de boa relação, e tanto que John Maxwell faz referência na sua abordagem, e a relação é muito importante. Então, nessa questão, nós sentimos que estes colaboradores, até certo ponto, se aproximam a esta teoria de John Maxwell sobre a liderança 360 graus. Mas depois chegamos com um porém. Será que esta relação que se com o chefe máximo, será pelo fato desse chefe, será a pessoa que avalia a eles? Ou é uma relação de subordinação? Então, constatamos que, se de facto esta relação é saudável, é de espontânea, livre vontade, como disseram na resposta, então estão no caminho certo esses colaboradores. Mas se a resposta foi condicionada por conta de temer ou de depender da pressão de desempenho, porque senão amanhã fica descoberto que respondeu mal, então estariam a enganar a si próprios, não é? Então foi, portanto, o nosso cruzamento que fizemos entre a resposta que eles deram com a teoria de John Maxwell, constatamos que, de facto, estão sim a cumprir o princípio número 5, que faz menção de que a relação, o relacionamento nas organizações é muito fundamental para o sucesso do colaborador. Vamos para a segunda questão que nós fizemos a esses colaboradores. Foi de que qual é a sua relação com os colegas da instituição? Então, a resposta que tivemos foi que 80% responderam que a relação era boa, 10% disseram que era suficiente, os outros 10% referiram que era uma relação má naquela organização entre os colegas, mas havia uma boa relação de todos com os superiores. Então, entendemos aqui que alguma coisa, não é? Não estaria bem, não é? Não estaria bem nessa relação entre os colegas. Nós sabemos que o sucesso das organizações
depende, não é, da coordenação dos diversos setores. E se nós temos colegas que não se entendem com relação como é que essa informação vai ter qualidade para aquilo que são, portanto, os objetivos organizacionais? Então, percebemos que aqui alguma coisa não está bem e deviam ter tanto em mente e fazer uma ponte com o princípio tanto 9 de John Maxwell, né? Que sugere que é necessário que nós passamos para a organização, que sugere que nós devemos ser pessoas melhores para que todos os objetivos organizacionais sejam, portanto, materializados e a organização consiga, portanto, alcançar níveis de resultados. Vamos para a última pergunta que nós fizemos a esses colaboradores. Foi de que qual é a sua expectativa em relação ao crescimento profissional, não é? 90% responderam que a sua expectativa em relação ao crescimento era positiva ou boa e os restantes, portanto, 10 responderam que era negativo ou má. Então, nós percebemos também que alguma coisa não estava a correr devidamente, né? Porque é transgredido o princípio número 3 de John Maxwell. Daí que era necessário que, portanto, houvesse alguma coisa no seio da organização, no seio do topo, para que as coisas corressem da melhor forma possível na organização. Podemos avançar. Conclusão do nosso estudo. O que nós concluímos através deste estudo? Concluiu-se que há uma tendência de desenvolvimento nato de traços de líder 360 graus, na medida em que os colaboradores dão o devido respeito aos chefes da instituição, facto que contribui na boa relação entre as partes, a boa relação entre colegas, algumas vezes. Isso, ou melhor, a boa relação entre os colegas, isto pode facilitar no cumprimento de metas organizacionais por via de trabalho em equipe. A expectativa em relação ao crescimento profissional é boa ou positiva para o grosso